Olá, paz de Deus para toda a querida irmandade, paz para todos aqueles, que servem ao Senhor, da sua maneira, mas que está na casa do Senhor, servindo a Deus de todo o coração. Bom, gente, hoje o motivo do meu vídeo, é para falar sobre fé, sobre o anjo das 3 da manhã, coisas que acontecem, daqueles que servem ao Senhor, e que realmente usa a fé, sem medo. Então, gente, eu estava sentindo umas dores muito fortes no pé, no joelho. Então eu fui na farmácia. Toda vez eu vou para o médico, ele só passa uma fisioterapia e nada melhora, né? Então, conversando com a moça da farmácia, ela indicou que a gente, que ela tomou uma injeção chamada Dexacenteneurin, que ela ficou boa, que ela tinha o mesmo que eu tinha, né? Inclusive, eu estava com um negócio parecendo que fica no calcanhar da gente, né? Que dói muito, parece que a gente está pisando em um prego. Esporão. Então eu peguei e falei, e tem alguma contraindicação? Ela disse, não, eu sou cardíaca e tomei, fiquei bem. Então, gente, eu tenho uma pressão alta, né? E aí ela disse que se a pressão tivesse controlada, eu podia tomar. E, gente, o que eu fiz, né? Olha só, a gente quando não vigia, né? Tomei essa injeção, são 3 doses, né? De 3 em 3 dias toma. Eu comprei, tomei a primeira dose, eu não tive nada. Na sexta-feira. Quando foi no domingo que eu fui tomar a segunda dose, ai, gente, essa pressão descontrolou tanto, mas tanto. Ontem, que foi domingo, eu passei o dia muito, mas muito mal. Ela começou a subir, ficou 14/9, depois foi para 14/10, depois foi para 16/10. Resumindo, ela chegou a 18/12. E eu passando mal, passando mal. E eu não gosto de ir para médico, porque às vezes que eu fui para médico, como minha pressão ela é fácil de baixar, eles quase me matou, botou um remédio debaixo da minha língua, me deu uma injeção. As 2 vezes que eu fui, eu quase morri, baixou demais. Então, eu fico com medo de ir. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a clamar ao Senhor, e ela subindo, subindo, isso começou a piorar mesmo de 4 horas da tarde em diante. E aí eu fiquei muito, mas muito mal, gente. Eu só falava com o Senhor, Senhor, eu não quero ir para emergência. E tô fazendo todos os procedimentos, cabíveis. Só que, na verdade, eu teria que ir, porque o que estava acontecendo comigo foi a injeção. Então, ela estava agindo de dentro para fora, Não foi um pico de elevação de pressão normal. Mas eu com medo, comecei a clamar ao Senhor, gente. E aí deu 6, deu 7 horas da noite, 9, 10, 11. E eu piorando, piorando. Quando chegou mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, a pressão estava, eu acho que já tinha chegado em 20, porque eu estava pior, eu nem medi mais. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, Tu és o dono da minha vida, todos os meus órgãos, Senhor, é o Senhor que comanda. O Senhor é o médico dos médicos. E comecei a clamar ao Senhor, Senhor, não me deixa ir para nenhuma emergência. E clamei ao Senhor, clamando com muita fé, gente, com muita fé. E aí, quando chegou 2 horas da manhã, eu sem dormir, o pior, que a injeção tirou o sono e elevou a pressão. Nem cochilar, eu cochilava, porque não tinha sono. Então, eu comecei a clamar ao Senhor. Quando deu 2h40 da manhã, eu lembrei, eu digo, Senhor, desde cedo que eu estou te clamando. E eu estou na fila, Senhor. E eu sei que teu anjo das 3 da manhã. Senhor, eu já estou na fila desde cedo, Senhor. Manda o teu anjo hoje na minha casa. Gente, e eu orando a Deus ali com muita fé, coloquei o meu véu, orei ao Senhor. E eu fiquei ali com meus olhos fechados, com o meu véu. E quando deu 3 da manhã, gente, eu ouvi a voz de Deus falando, filha, eu estou contigo. Estou enviando o meu anjo na tua casa. Falando com minha mente, assim, um monte de coisa, assim, que ele estava comigo, que ele era o meu protetor, que ele já tinha ouvido a minha oração e que ele estava mandando o anjo. Gente, eu ouvi a voz de Deus falando dentro de mim. E aí, quando eu estava ouvindo essa voz, ali eu adormeci. Eu adormeci, gente. E eu acordei, era mais ou menos às 5h30, minha filha me chamando para ver se eu tinha melhorado. E eu acordei assim, aí quando eu olhei minha pressão, já estava em 13/9. Olha como o Senhor é bom, gente. O Senhor falou e, fez o que Ele falou. E eu sou grata a Deus por tudo. Nada melhor que a gente orar a Deus, E colocar a nossa fé em ação, porque não adianta você orar e não ter fé. Eu orei com muita fé e o Senhor me ouviu. O Senhor guarda fiel do seu povo. Ele é aquele, que
Jamais deixa seus filhos nem confundido, nem envergonhado. E depois que eu acordei, agora de manhã, já tornei medir, aí já deu 13/8. Então ela já está normal. Isso sem eu ir para emergência e sem poder tomar remédio, porque essa injeção, ela tem umas contraindicações que não pode tomar remédio misturado. Então, Deus é fiel e ele enviou o seu anjo e libertou e controlou a minha pressão. Então, nada melhor do que servir esse Deus tão bom, esse Deus que se a gente é fiel, ele é fiel. Ele nos honra aqui na terra, né? Então, feliz é o homem e a mulher que teme ao Senhor, né? Que o Senhor protege dia e noite, né? Agora depende de nós, porque o Senhor, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, vamos procurar servir a Deus da melhor maneira possível, né? Agradar a Deus para nessas horas, né, de aflição, a gente clamar e o Senhor aparecer na nossa vida, né? Porque a Bíblia fala que Davi, ele clamou ao Senhor na angústia dele, né? E ele pediu ao Senhor, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu. E o meu socorro veio do céu essa noite. E eu estou muito feliz. E estou aqui compartilhando com vocês. Use a sua fé. Confie mais no Senhor. Obedeça ao Senhor. Ande em comunhão com Deus. E você verá grandes maravilhas na tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Né? Tenha a todos um bom dia. E que você possa, né, estar se fortalecendo de fé. Né? E quando orar ao Senhor, ter ali na sua mente que o Senhor vai entrar com providência. Mas a gente precisa usar a nossa fé, pedir e usar. Não adianta a gente pedir e depois correr, né, sem acreditar, ficar ali, né, que a gente acaba ficando desesperado. Mas eu fiquei desesperada, mas clamando ao Senhor, e o Senhor apareceu. E eu sou muito feliz e grata ao Senhor. Então, que o seu nome seja hoje eternamente louvado. Que Deus abençoe a todos.